Olá pessoal, aqui é a doutora Heloísa Borges e a gente vai continuar aqui batendo um papo sobre saúde mental e os relacionamentos. Agora eu vou falar especificamente da frustração. Como a gente fica frustrado em relacionamento, né? Como isso é muito comum, é natural a gente ficar frustrado em tudo na vida, né? Em tudo que a gente está se propondo, é natural a gente experimentar essa sensação de contratempo, de não era como a gente imaginava. Por quê? Porque frustração está diretamente ligado a uma palavrinha chamada expectativa. Às vezes as nossas expectativas, os nossos sonhos, o que a gente idealiza no relacionamento, ele não acontece. Então, quando a nossa expectativa não é atendida, a gente se sente frustrada. Então, você tinha planos, você tinha sonhos, começa a ter dificuldade no relacionamento, começa a ter conflito que você não estava imaginando, e tudo aquilo que você romantizou, você idealizou, vai virando uma coisa mais complicada, mais difícil, você vai ficando sempre com a sensação de que não está dando certo, que você não está feliz, e a frustração é natural, ela vem, tá? Então, por mais que seja desconfortável essa sensação de frustração, é importante a gente reconhecer que a gente está frustrado e saber lidar com isso de uma forma saudável, tá? Então, vou dar aqui umas dicas super importantes. Primeiro faça um autoexame da sua expectativa. Você está colocando expectativas reais dentro desse relacionamento? Né? Lembra que eu estava falando de paixão? A gente, quando está apaixonada, a gente não está no mundo claro, a gente não está no mundo real, a gente não vê de verdade as características e os defeitos das pessoas. Então, de repente, a pessoa vai agindo naturalmente, normalmente, com o tempo, e você vai vendo um defeito que você não via, isso vai te decepcionando, isso vai te frustrando. Então, quando a gente está mais maduro, a gente entende que as pessoas têm todas nós temos dificuldades, características, defeitos. E a gente tem que tentar buscar uma composição, conversar. Se você não está satisfeita, você tem que saber se colocar. Se você está frustrada, você tem que dividir com a pessoa que você está se relacionando essa sensação ruim. Porque a hora que a pessoa vê que você está frustrada, ela pode ficar surpresa, ter uma compaixão de, puxa, eu não quero que você fique assim, então eu vou tentar atender a sua expectativa, ou falar assim, mas a gente pensa diferente e eu não concordo, e vocês chegarem a um bom termo. Ou ela simplesmente ignorar a sua frustração e mostrar para você que realmente a sua expectativa não vai ser atendida e não tem importância. E aí você vai ter um bom argumento para pensar melhor se esse relacionamento em que o outro não pensa em atender a sua expectativa vale a pena. Por que ficar num relacionamento que não está te causando satisfação? Mas antes de você desistir dele, você precisa ver se você não fantasiou. Quantas vezes a gente imagina que aquela pessoa vai atender todos os nossos sonhos? É muito comum. Uma menina que teve um filho muito cedo, aí ela vai buscar em outros relacionamentos o pai para o filho. Mas ele não teve essa responsabilidade inicial. Então pode ser surpreendente que ele se apegue ao bebê ou à criança e dê carinho e dê afeto e tome o lugar daquele pai que abandonou e que não assumiu. Ou pode ser que ele não tenha essa conexão inicial e que só venha devagar e com o tempo, ou que talvez nem venha. Mas você está fantasiando uma substituição que o outro está chegando e não tem obrigação ou responsabilidade. Mas a gente fica altamente frustrada, porque eu queria que gostasse da minha família. Aí eu queria que ele fosse aceito. E por que não gostam? E por que não aceitam? Né? Por que essa expectativa não está sendo atendida? Às vezes a família ou a pessoa está vendo uma coisa fora, né, do relacionamento que é um indicador importante e você tem que trabalhar em você mesmo a aceitação. As pessoas são diferentes, a gente tem que chegar no meio termo. Então a gente precisa refletir sobre como que a gente pode estar num relacionamento saudável, conversando, respeitando as diferenças, porque se você quer que a pessoa se molde à sua vontade, é certeza que você vai ficar frustrado. Ou pior, você vai dominar a pessoa, você vai impor a sua vontade, ela vai ficar frustrada e automaticamente ela vai se afastando de você e o relacionamento já começa a ter data para terminar. Porque ninguém aguenta por muito tempo
esse excesso de controle. Então, ser flexível e aprender a ter um diálogo verdadeiro e respeitoso é o primeiro passo para a gente superar a frustração. A gente dividir, né? E sabendo sempre que as pessoas têm personalidades diferentes, elas têm valores diferentes. Então, todos esses interesses, quando eles não batem, eles geram frustração. A mulher gosta de conversar, de falar, isso é da natureza, a comunicação da mulher é desabafar, é falar, é compartilhar. A maioria dos homens é um pouquinho mais reservada, não gosta de falar, não gosta de dividir o problema. Às vezes, num esporte, numa luta, ele descarrega a energia e para ele basta. Então, às vezes, o homem tem menos facilidade de compartilhar. E isso automaticamente já gera um monte de frustração. Porque a mulher quer que ele abra o coração e fale e ele não tem facilidade de dividir. Às vezes, ele não tem nem muito processado o que está incomodando. E ele não tem clareza e ele não quer compartilhar. Então, você aprender, né, que o seu par, né, eu dei um exemplo, homem e mulher, mas pode ser o inverso, né, tem necessidade de falar, não é para você resolver, às vezes é só para você ouvir, é só para acolher. Então, a comunicação é o grande segredo de você ter um relacionamento mais saudável e você trabalhar a sua expectativa num lugar realista. Você quer que a pessoa construa um patrimônio e às vezes ela não tem potencial, não tem nem informação. Você quer que ela seja mais ambiciosa, mas ela é acomodada. Só que você se apaixonou por uma pessoa que já era acomodada. E de repente você começa a ter um filho, ou monta uma casa, uma família, você quer que ela mude totalmente e passe a trabalhar loucamente, super proativo, super ambicioso para construir um patrimônio, porque você quer que ela seja naquele momento diferente. Então você fantasiou que você ia ter uma chave e mudar a perspectiva da pessoa. Então é muito importante para a gente não se frustrar, a gente ir conhecendo a pessoa, colocar o lado racional mesmo quando a gente está apaixonado. Será que isso combina comigo? Será que essa pessoa age ou pensa do jeito que eu quero? Quando eu falo assim de relacionamento, é importante a gente pensar sempre em 3 bases. A atração física, que ela é super importante para manter, né, o fogo, a paixão, a química. É importante a gente ter afinidade, que é o que a gente acaba falando, que é o lado meu companheirão, é meu amigo, a gente faz as coisas juntos. A gente vai para a igreja junto, a gente vai para o esporte junto, a gente gosta de ir para filme junto, a gente gosta de família, de almoço em família, de visitar parente. Os valores sendo iguais é muito mais fácil, né, de você ir conversando e alinhando essas expectativas e fugir da frustração. E por último, gente, a maior força de um relacionamento que trabalha contra a frustração é a compaixão. É a vontade genuína de a gente ver o outro feliz. Então, se você ouvir que o seu companheiro ou a sua companheira está frustrado, você vai automaticamente ponderar se tem alguma coisa que não te incomode, que não te agrida, que você possa fazer para atender essa expectativa. E aí, a gente está construindo um relacionamento sólido de amor. Se você vive frustrada, se você vive infeliz e se as suas expectativas não estão sendo atendidas e a pessoa não liga, é hora de pensar se esse relacionamento vale a pena.